Oi, meu nome é Heitor de Paula Santos Damasceno. Eu vou apresentar o pitch final do projeto Orientais de Computação 1, cujo título é Analisando como desenvolvedores TypeScript utilizam um tipo genérico N, orientado pelo professor André Oro. Bem, para começar com a motivação desse projeto, TypeScript foi a linguagem que mais cresceu em uso ultimamente, tendo seu uso triplicado nos últimos 6 anos, e ultrapassando as linguagens C, C++ e PHP, entre outras linguagens, segundo uma pesquisa desenvolvida pela empresa JetBrains. Esse é um gráfico da pesquisa e ele basicamente nos diz, na parte destacada, que houve um grande crescimento ano após ano do TypeScript desde 2017. Mas por que ele ganhou tanta popularidade recentemente? Bem, o TypeScript é um sucessor do JavaScript, que é uma linguagem dinâmica muito popular. Por exemplo, em 2023, 98,7% dos sites usam JavaScript em sua composição. Além disso, ele tem ferramentas para garantir a qualidade do código, que é a tipagem forte, por exemplo, que pode ser garantido pelos linters, e isso torna o código mais seguro e fácil de entender, porque a tipagem atua como uma espécie de documentação e também evita que os desenvolvedores cometam erros. Apesar da tipagem estrita, ele possui um tipo genérico que desativa a checagem dos tipos do compilador, que é o N. Porém, ele é considerado uma má prática de programação e deve ser evitado segundo os próprios criadores da linguagem. Isso é uma diretiva que está no próprio site do TypeScript. Então, se ele é considerado tão ruim, por que ele é utilizado? E com que frequência ele é utilizado? Bem, essas são as perguntas que eu queria responder, e isso nos leva aos objetivos, que são investigar o uso do tipo genérico N em repositórios de código que usam a linguagem TypeScript e responder as perguntas que foram levantadas. Falando um pouco agora dos trabalhos relacionados, percebe-se que esse tema foi muito pouco explorado na literatura. Alguns trabalhos interessantes foram um de 2014, que é o A Large Scale Study of Programming Languages, que basicamente fez um estudo com 50 linguagens dinâmicas e estáticas, e basicamente para determinar se a tipagem estática ela era é, ela beneficiava as linguagens de alguma forma, e ele concluiu que sim, a tipagem estática auxiliava os desenvolvedores na tarefa de procurar erros nos códigos ou resolver bugs no caso. Outro trabalho que é o mais importante é o To-Type or Not To-Type, de 2022, porque ele foi o único que abordou exatamente esse tema de estudar o uso de Ns em projetos TypeScript, porém ele foi mais voltado para o lado de correlacionar o uso de N com outros code smells no código. Agora um pouco sobre a metodologia. A fase de análise basicamente foi feita com o Git Python para fazer o download de repositórios e montagem do dataset, porque o foco era a eficiência devido à grande quantidade de código que teve que ser baixado. Esse código foi armazenado em arquivos TAR e também tomou um cuidado para que não fossem baixados arquivos desnecessários dos repositórios. Além disso, foi usado o ESLint com uma configuração customizada para identificar os tipos abstratos no código, e a API do TypeScript para o parseamento do código dos repositórios e a geração da árvore de sintaxe abstrata, que foi usada para determinar o contexto dos nós aos quais os N estão associados, ou seja, o que aquele N significava naquela parte do código. As métricas escolhidas foram a frequência do aparecimento do tipo em projetos, o número de projetos em que o uso desse tipo ocorreu e o contexto sintático em que o termo apareceu. Por exemplo, se ele apareceu nos parâmetros das funções, em declarações de variáveis, etc. Os resultados obtidos foram analisados mais ou menos 5 GB de dados, que corresponderá a 100 repositórios, e mais 17 mil instâncias de uso do tipo genérico foram identificadas, e todos os repositórios apresentaram pelo menos um uso do tipo N, sem exceções. Esses usos de N
estavam mais ou menos 54% dentro de parâmetros, funções, 22% como a expressão as_n, que seria o as_expression nesse gráfico, e 24% foram outros tipos do uso do n. Bem, concluiu-se basicamente que o tipo genérico n é usado comumente pelos desenvolvedores TypeScript, como evidenciado pelo 100% de aparecimento na amostra, e que a quantidade em que ele é utilizado varia bastante. Algumas amostras, por exemplo, 30% apontaram menos de 10 instâncias, enquanto 18% apontaram mais de 100 instâncias, o que é uma discrepância muito grande. Além disso, seu uso é mais comum para especificar tipos de parâmetros de funções. Para os trabalhos futuros, ficou possivelmente aumentar o tamanho do dataset para milhares de repositórios, ou também estudar a correlação entre o uso do N e a taxa de retrabalho do código ou a qualidade do código. Muito obrigado.